Chave para a superação. A fé pode te levar onde o mundo diz que não dá. Respira fundo, fecha os olhos por um instante. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que não daria certo, que não era possível, que era tarde demais, difícil demais, improvável demais? Quantas vezes a sua mente acreditou mais nas estatísticas do que nas promessas de Deus? Existe um tipo de cansaço que não é físico. É aquele desgaste interno, silencioso, que nasce quando você tenta e continua ouvindo as mesmas respostas. Não vai dar, não tem como, esquece. Mas hoje eu preciso te dizer algo que talvez o mundo tenha esquecido de te contar. A fé é a chave que destranca as portas que o mundo jurava estarem lacradas para sempre. E se eu te dissesse que aquilo que te parece impossível é, na verdade, o palco exato onde Deus escolheu manifestar o extraordinário? Parece loucura, né? Mas essa é a lógica do céu. Deus não escolhe os caminhos fáceis. Ele transforma os improváveis em testemunhas vivas do que só a fé pode realizar. Você já reparou como os maiores milagres sempre aconteceram no território da impossibilidade? Foi no meio do deserto que Deus fez chover pão. Foi diante do mar fechado que ele abriu passagem. Foi no vale de ossos secos que ele soprou vida. E foi na cruz, símbolo de fim, que ele escreveu recomeço. A fé não é um conceito bonito para decorar frases de efeito. A fé é um ato corajoso de quem escolhe enxergar com os olhos da promessa, quando tudo ao redor grita, desista. Sabe aquele sonho que você engavetou? Aquela oração que você cansou de repetir? Aquela batalha que já não tem forças para lutar? Coloca isso agora diante de Deus como quem entrega não uma derrota, mas uma oportunidade para Ele mostrar que ainda não terminou. A última palavra não vem da terra, ela vem do céu. A fé te leva aonde diplomas não alcançam. A fé te sustenta em dias que dinheiro nenhum conseguiria comprar paz. A fé transforma a humilhação em cenário de honra. Mas antes de tudo isso, a fé começa onde termina o controle. Não é no conforto que a fé floresce. É na dor, na angústia, na espera, no momento em que o chão desaparece e a única certeza que você tem é que Deus não vai soltar a tua mão. E talvez seja esse o ponto mais delicado da superação. Aceitar que muitas vezes Deus não vai tirar o obstáculo, mas vai te ensinar a atravessá-lo com ele. Não confunda fé com fuga. A fé não te livra do fogo, ela te faz andar dentro dele sem se queimar. A fé não te isenta do vale, ela te dá forças para seguir mesmo quando o eco da solidão parece te paralisar. Você está entendendo? A fé é essa força invisível que te mantém de pé quando todos esperavam te ver caído. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não se impressiona com o que impressiona o mundo. O mundo valoriza conquistas. Deus valoriza processos. O mundo olha para o agora. Deus enxerga o depois. O mundo celebra o palco. Deus trabalha no bastidor. É por isso que às vezes você se sente esquecido, mas Ele não te esqueceu. Ele está moldando algo em você que vai muito além do que seus olhos conseguem ver agora. Você está sendo preparado, mesmo que não entenda. Você está sendo treinado, mesmo que pareça estar parado. Você está sendo lapidado para carregar uma promessa que exige estrutura interna, maturidade emocional e raiz profunda em Deus. E quer saber? A dor que você sente agora, ela não é a tua sentença, ela é a tua travessia. Imagine um barro sendo moldado. Ele passa pelo fogo, não para ser destruído, mas para ser fortalecido. Deus está te moldando assim, com cuidado, com intenção, com propósito. E quem olha de fora talvez diga, não tem mais jeito. Mas o que eles não sabem é que a tua história está nas mãos do autor da vida. Quem conhece o fim desde o começo, quem te formou em silêncio no ventre da tua mãe,
Quem te viu cair, mas decidiu te levantar com mais força do que antes. Você pode não estar entendendo o cenário atual, mas fé não é entender, fé é confiar. A fé tem um idioma que o mundo não traduz. Ela acredita antes de ver, ela agradece antes de receber. Ela planta mesmo em tempos de seca. E se você está vivendo um tempo de seca, escuta isso. Às vezes, Deus deixa faltar para te ensinar a confiar nele. Às vezes, Deus silencia para ver até onde vai tua perseverança. Às vezes, Ele permite o atraso para evitar tua ruína. A tua fé não está sendo ignorada, está sendo testada. E não é para te punir, é para te promover. Você não é invisível para Deus. Ele viu aquele dia em que você chorou em silêncio. Ele ouviu aquela oração sufocada entre soluços. Ele acompanhou cada pensamento teu, mesmo aqueles que você esconde de todo mundo. E é por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Para te lembrar que a tua superação não depende da lógica do mundo. Ela depende da força da tua fé. Enquanto muitos precisam de evidências para crer, você só precisa de uma palavra de Deus para continuar. A fé é o que transforma o não dá em ainda não aconteceu. É o que transforma o acabou em vai recomeçar. É o que transforma o perdi em Deus tem algo melhor. Você já parou para pensar que às vezes Deus fecha uma porta não por maldade, mas porque Ele conhece o que está do outro lado e sabe que você merece mais? Não chore por portas fechadas. Agradeça. Elas são escudos disfarçados. A fé que te trouxe até aqui não vai te abandonar agora. E mesmo que o mundo inteiro diga que não tem mais jeito, lembra, você serve a um Deus que ressuscita o que está morto. Você não está sozinho nessa luta. E esse momento que parece o fim, pode ser só o intervalo antes da maior virada da sua história. Deus está escrevendo algo novo. Mas você precisa continuar acreditando, mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo quando tudo em você quiser desistir. Porque é nesse tipo de fé, crua, real, tremendo por dentro, mas firme por fora, que os maiores milagres nascem. E talvez você já tenha percebido isso. Quanto mais você tenta se mover, confiando apenas nas forças do mundo, mais pesado tudo fica. É como caminhar com os pés afundando num chão de lama. Quanto mais pressa você tem, mais preso você fica. Mas a fé não te arranca da realidade. Ela te dá asas dentro dela. Ela não ignora o medo, o cansaço, a angústia. Pelo contrário, ela olha tudo isso de frente e sussurra: eu sei o que você está sentindo, mas continue, ainda tem caminho. É nesse sussurro divino que muitos corações despedaçados encontram o primeiro fio de esperança. Porque no fundo, a fé é um lembrete constante de que o impossível para o mundo é a especialidade de Deus. Coloque-se nessa cena agora. Você já tentou de tudo. Já ouviu os não vai dar, já enfrentou portas fechadas, já pensou em desistir mais de uma vez. E mesmo assim, há algo que não deixa você largar tudo. Esse algo tem nome. É o Espírito de Deus te sustentando quando você nem percebe. A vida espiritual não é feita apenas de certezas e milagres evidentes. Ela é feita também do silêncio de Deus que, ao invés de te abandonar, está te lapidando. É nesses períodos que a fé deixa de ser apenas um discurso bonito e se torna uma força viva, pulsando, sustentando, renovando. Tem gente que só acredita na fé quando ela vem com resultados imediatos. Mas os maiores milagres são silenciosos. Às vezes, o verdadeiro milagre é você conseguir se levantar pela milésima vez. É olhar para um cenário de ruínas e ainda assim imaginar reconstrução. Respire fundo e imagine isso, você de pé em meio aos escombros daquilo que já não existe mais. Pessoas ao redor te dizendo, acabou. Mas algo dentro de você insiste em responder, Deus ainda está aqui. E isso muda tudo.
Esse é o tipo de fé que transforma ruínas em fundações, que recolhe os cacos da dor e cria uma nova história com brilho nos olhos. Uma fé que não precisa provar nada para os outros, apenas continuar passo a passo, confiando que existe um propósito maior escondido atrás do caos. Muitas vezes, o que paralisa não é o tamanho da dor, mas o sentimento de estar sozinho nela. É por isso que a presença de Deus faz tanta diferença. Ele não impede a dor, mas ele sustenta você dentro dela até que o tempo da cura chegue. Já sentiu como se todo mundo estivesse vivendo e só você estivesse parado? Como se sua caminhada estivesse congelada enquanto os outros avançam, vencem, celebram? Isso dói, mas deixa eu te dizer com verdade e sem ilusão, nem todo movimento é bênção e nem toda pausa é castigo. Às vezes, a pausa é proteção, é alinhamento, é a forma de Deus dizer: calma. Ainda não é o momento de abrir aquela porta, mas quando for, ela não será só aberta, será escancarada. E é aí que entra a fé. Confiar em um tempo que ainda não chegou, mesmo quando o seu coração clama por pressa. Sabe aquele momento em que tudo parece se repetir? Quando os dias têm o mesmo peso, as orações parecem não ultrapassar o teto e a rotina engole a esperança? A fé entra como aquele raio de sol que atravessa as nuvens mais densas. Ela não muda o céu de imediato, mas prova que ainda existe luz. E às vezes tudo o que você precisa é lembrar: você não foi esquecido. Pode parecer, eu sei. Quando tudo demora, quando as respostas não vêm, é fácil acreditar que Deus silenciou. Mas silêncio não é ausência. O céu não está indiferente. Enquanto você chora de olhos fechados, Deus está preparando o que você não conseguiria entender nem se Ele explicasse hoje. Não tente entender tudo, tente permanecer. Há força em continuar mesmo sem ver. Há poder em seguir mesmo quando o chão parece frágil. Porque fé não é garantia de estrada plana, é certeza de companhia fiel. Você não caminha sozinho. Cada lágrima sua carrega um propósito. Cada espera sua tem um tempo específico. E o que o mundo diz que é impossível, Deus diz: ainda não viram o que eu sou capaz de fazer. Imagine o que pode acontecer se você escolher continuar, mesmo cansado, mesmo sem entender, mesmo sem aplausos ou garantias. Só continuar, confiando que a promessa de Deus é maior do que qualquer impossibilidade. Você já reparou como Deus escolhe os improváveis? Não os mais preparados, nem os mais influentes, nem os mais populares. Ele olha para o coração e é isso que muda tudo. O mundo valoriza a aparência, desempenho, resultado. Deus valoriza, entrega a verdade e disposição. É por isso que tanta gente que parecia imparável acabou parando, e tantos que pareciam pequenos demais para alcançar algo foram erguidos, restaurados e usados poderosamente. Não se trata de como as pessoas te veem, nem de como você mesmo se enxerga nos momentos em que a autoestima está frágil. Trata-se do olhar de Deus sobre sua vida. Um olhar que atravessa as falhas, o passado, as inseguranças, os traumas, e enxerga propósito onde você só vê confusão. Às vezes, o que mais te assusta é justamente aquilo que vai te levar para o teu destino. A porta que parece difícil demais pode ser a única que te alinha ao plano eterno que Deus sonhou com você. E o medo? Ele vai tentar te fazer recuar. Mas a fé não exige ausência de medo. Ela exige decisão. Sim, você pode sentir medo e ainda assim obedecer. Pode estar tremendo por dentro, mas continuar. Pode ter dúvidas, mas não deixar que elas te paralisem. A fé não é feita de certezas absolutas, é feita de passos conscientes, mesmo dentro da tempestade. E quando tudo parecer confuso demais, lembre-se, Deus não espera que você entenda o caminho todo, apenas que você confie em quem está conduzindo. Talvez você esteja esperando um sinal claro, um empurrão divino, algo extraordinário.
Mas e se o que Deus está esperando é só o seu primeiro passo? Às vezes, o milagre não vem antes da obediência. Ele vem depois. É como Pedro, que só andou sobre as águas depois de sair do barco. Enquanto ele ficou no conforto da embarcação, nada aconteceu. Foi preciso colocar os pés sobre a incerteza para experimentar o sobrenatural. E assim é com você. Deus está te chamando para sair do barco, para largar aquilo que é seguro, porém limitado, para soltar aquilo que te dá controle, mas que também te prende. Porque existe um nível de vida espiritual, emocional e até de propósito que só é acessado depois da renúncia. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas dizer sim. E esse sim pode ser sussurrado, pode ser chorado, pode ser falado entre soluços, mas que ele seja real, que venha do fundo da alma, porque é esse tipo de entrega que muda destinos. Não importa há quanto tempo você sente que está estagnado. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. Não importa se você acha que já passou da fase, da idade, da chance. Deus não trabalha com calendários humanos. Ele trabalha com momentos divinos. E talvez esse seja o momento. Não porque tudo esteja perfeito, mas justamente porque agora você está mais vulnerável, mais aberto, mais real. Deus não quer a sua performance, Ele quer a sua verdade. Chega de esconder as partes quebradas. Chega de viver tentando agradar a todos, menos a Deus. Chega de se forçar a ser forte o tempo todo. Você pode sim chorar, pode se sentir cansado, pode admitir que não está tudo bem, mas não desista. Nunca desista. Há algo sendo preparado nos bastidores da sua história. Algo que você ainda não consegue ver, mas que está sendo costurado com detalhes por mãos celestiais. Cada lágrima sua tem peso no céu. Cada oração solitária foi ouvida. Cada gesto de fé, por menor que pareça, foi registrado. Deus não esqueceu o que te prometeu. Ele só está te preparando para sustentar aquilo que virá. Porque não adianta receber algo extraordinário se você ainda estiver frágil por dentro. Deus se importa mais com o seu interior do que com a sua vitrine. Ele cura o coração antes de entregar a bênção. E às vezes essa cura vem através da espera. Porque na espera você se vê de verdade. Na espera você é confrontado com suas motivações, seus vazios, seus ruídos internos. E quando você encara tudo isso com honestidade, Deus age. Ele não desperdiça dores. Ele transforma até os desertos em jardins. Então respire fundo. Não tente resolver tudo agora. Apenas permaneça. Permaneça orando mesmo sem respostas. Permaneça firme mesmo sem aplausos. Permaneça crendo mesmo sem provas visíveis. Permaneça amando mesmo quando se sente desprezado. Permaneça buscando mesmo quando o caminho parece bloqueado. Porque a fidelidade na escassez é o que antecede a abundância. E a constância no vale é o que precede a exaltação no monte. O recomeço que Deus está preparando para você não é superficial. Ele vai atingir áreas que você nem imaginava que ainda precisavam de cura. Ele vai mudar rotas que você acreditava serem imutáveis. Ele vai te levar a encontros que parecerão coincidência, mas serão orquestração divina. Talvez tudo o que você está vivendo agora seja só o solo sendo arado. Dói, cansa, desanima, mas é sinal de que uma nova semente será plantada. E essa semente, no tempo certo, vai florescer. Você já não é mais quem era antes dessa dor. E isso é bom. Você cresceu. Está mais sensível à voz de Deus. Está mais disposto a depender dele. Está mais moldável. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. E com essa maturidade vem uma nova visão. Você começa a entender que nem toda demora é negativa, que nem toda perda foi realmente perda, que o que parecia fim, na verdade, era início,
e que os silêncios de Deus carregavam lições profundas, não punições. O recomeço virá, mas não do jeito que você planejou. Ele virá de forma surpreendente. Virá através de caminhos improváveis, pessoas inesperadas e situações que hoje ainda parecem confusas, mas quando tudo se encaixar, você vai entender. Vai olhar para trás e dizer: agora faz sentido, era disso que eu precisava. E naquele dia, você não vai agradecer apenas pelas bênçãos, vai agradecer também pelas lágrimas, pelos nãos, pelas portas fechadas, pelos atrasos, porque tudo cooperou. Tudo te trouxe até aqui. Mas até esse dia chegar, continue. Continue. Com fé, mesmo que pequena. Continue com passos lentos, mas firmes. Continue com orações simples, mas sinceras. Continue com esperança quieta, mas viva. Deus está te conduzindo, e quando Ele guia, mesmo os caminhos mais tortuosos se tornam ponte para o propósito. Há algo sagrado no silêncio daqueles que decidiram confiar, mesmo quando tudo parece desabar. Esses momentos em que o coração está cheio de interrogações, mas a alma ainda escolhe se ajoelhar, são preciosos diante de Deus. Não são os gritos de vitória que mais tocam o céu, mas os sussurros de fé no meio do caos. E talvez seja aí que você esteja agora, entre dores que ninguém entende, batalhas que você não consegue explicar e uma esperança que teima em não morrer. E isso é um milagre, porque mesmo ferido, você está aqui. Mesmo cansado, você ainda levanta a cabeça. Mesmo sem ver saída, você ainda ora. Isso é fé em sua forma mais crua, fé que resiste, fé que sangra, fé que permanece. Há uma força em você que não nasceu do conforto, mas do confronto, daquelas noites em que tudo parecia perdido, mas algo dentro de você que você mesmo não soube nomear, impediu que você desistisse. Foi o Espírito de Deus te segurando, mesmo quando você já não conseguia mais segurar a si mesmo. Não se culpe pelas lágrimas. Não se envergonhe da sua vulnerabilidade. Deus não rejeita corações quebrados. Ele os reconstrói com mais ternura, com mais verdade, com mais propósito. Ele não te exige perfeição. Ele te chama para proximidade. E quanto mais próximo você chega, mais você entende que o plano dele nunca foi apenas te abençoar com coisas, mas com transformação interior. Deus quer te moldar em alguém que carrega a eternidade nas escolhas, nos gestos, nas palavras, no olhar. Alguém que impacta o mundo sem precisar levantar a voz. Alguém que vive com profundidade, mesmo em tempos rasos. É por isso que algumas portas que você queria muito não se abriram. Deus não está negando oportunidades. Ele está preservando sua essência. Está te livrando de atalhos que pareceriam bênçãos, mas que acabariam te deformando por dentro. E nesse processo você vai perder algumas coisas, mas também vai ganhar o que realmente importa. Vai perder a necessidade de aceitação constante, vai perder o vício da comparação, vai perder a pressa tóxica de quem quer provar algo para o mundo, mas vai ganhar paz, vai ganhar discernimento, vai ganhar identidade sólida, vai ganhar um coração em repouso nos braços de Deus. Existe um tipo de força que só nasce na rendição. Quando você para de tentar controlar tudo e finalmente aceita que não é sobre ter o domínio do caminho, mas sobre confiar no condutor. É aí que o verdadeiro recomeço começa. No momento em que você solta os pesos que não são seus, solta as culpas que Jesus já perdoou, solta as expectativas humanas que te limitam, solta os rótulos que tentaram te definir, solta o controle que te afastava da dependência divina. Porque para viver algo novo, é preciso desapegar do velho. Deus não te chama para recomeçar carregando as mesmas bagagens emocionais, os mesmos medos, os mesmos vícios de pensamento. Ele quer limpar o terreno do teu interior para plantar algo eterno. E esse processo pode ser desconfortável, porque exige confrontos.
confrontar padrões que você sempre achou normais, confrontar memórias que você preferia enterrar, confrontar áreas que você manteve escondidas até de si mesmo. Mas é nesse lugar, o lugar da verdade, que Deus opera os milagres mais profundos. Não tenha medo de se encarar. Deus não se assusta com o que você sente. Ele não recua diante da sua fragilidade. Pelo contrário, é justamente nesse cenário que Ele revela a própria glória. Não através da sua performance, mas através da sua entrega. E à medida que você se entrega, o céu se aproxima. Você começa a sentir que não está mais lutando sozinho, que os ventos não são mais contra você, mas te empurram na direção certa, que os dias difíceis já não te definem, que as promessas continuam de pé mesmo quando tudo parece ruir. Aos poucos, você começa a ver sinais, não necessariamente milagres espetaculares, mas gestos sutis. Uma palavra que chega na hora certa, uma paz que invade mesmo sem explicação, um alívio no coração que você não sabe de onde veio. É Deus sussurrando, eu estou aqui. E quando você percebe isso, tudo muda. Porque a verdadeira virada na vida de alguém não acontece quando a circunstância muda, mas quando o coração muda de posição, do desespero para a confiança. Deus está levantando você para um tempo novo. E Ele não vai fazer isso de qualquer forma. Vai fazer de dentro para fora. Vai te tornar mais sábio, mais sensível, mais cheio de propósito. Vai abrir caminhos, sim, mas antes vai abrir seus olhos. Porque não basta chegar em lugares altos sem uma alma curada. O verdadeiro sucesso é carregar paz onde quer que você vá. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Deus não tem pressa. Ele não acelera o processo para te agradar. Ele respeita seu tempo. Ele caminha ao seu lado. Ele celebra cada pequeno passo. Mesmo quando você sente que está avançando devagar, Ele sorri, porque vê o seu coração voltado para Ele. Então pare de se pressionar para ter tudo resolvido. Pare de se exigir respostas definitivas. Apenas continue com o coração aberto, porque o céu valoriza mais a direção do que a velocidade. E você está indo na direção certa. O recomeço não é um ponto de partida qualquer. É um altar, um lugar onde você deixa para trás aquilo que já não cabe mais e decide carregar somente aquilo que é eterno. Um lugar onde você troca o fardo pelo descanso, onde você se despe de vaidades e se veste de propósito. E o que vem a partir daí é construção, dia após dia, com lágrimas e risos, com tropeços e vitórias, com aprendizados profundos. Você vai errar, sim, vai cair, sim, mas não ficará no chão, porque agora você sabe a quem pertence. Agora você entendeu que sua identidade não está na sua performance, mas no amor de Deus. E esse amor te cobre, te sustenta, te guia, te protege, te impulsiona. Então, mesmo que o mundo tente te dizer que é tarde demais, que você não é capaz, que seus erros te definem, lembre-se, Deus tem a última palavra. E quando Ele diz, vai recomeçar, nada pode impedir. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem chegou até você porque há algo se movendo nos céus a seu favor. E mesmo que você ainda não consiga ver, continue andando, porque quando você finalmente alcançar o que Deus está preparando, vai entender. Cada lágrima valeu, cada silêncio foi necessário, cada renúncia foi investimento no invisível. A história ainda está sendo escrita, e o autor é fiel. Não há nada mais poderoso do que um coração restaurado pelo toque de Deus, porque quando Ele toca, Ele não apenas alivia a dor, Ele transforma a dor em portal. Um portal para um nível mais profundo de fé, para uma nova intimidade, para uma versão de você que só poderia nascer através do sofrimento transfigurado em esperança. E é nesse lugar íntimo onde a lógica humana se cala,
que o Espírito começa a falar mais alto. Não com barulho, mas com presença. Não com explicações, mas com sentido. O tipo de sentido que não se lê em livros, mas se reconhece com a alma. Você começa a entender que aquilo que doeu não veio para destruir, mas para despertar. Você não está sendo destruído, está sendo lapidado, porque o vaso não é precioso por ser inteiro. É precioso porque passou pelo fogo e não se quebrou, porque suportou pressões invisíveis e não cedeu, porque guardou tesouros mesmo quando parecia vazio. Você tem guardado promessas, e isso não é em vão. Há promessas que amadurecem no escuro, promessas que Deus sussurrou quando tudo estava silencioso demais, palavras que Ele gravou em seu íntimo, longe dos olhares e aplausos. E agora, quando parece que tudo está distante, Ele está apenas preparando o tempo certo. Não confunda demora com ausência. A espera não é um castigo, é um processo sagrado, onde Deus alinha o seu coração ao que virá, porque você não pode entrar em terras novas com mentalidade antiga. Há pensamentos que precisam ser renovados antes que a colheita chegue. Há fortalezas internas que precisam ruir para que o Espírito construa algo sólido em seu lugar. Deus não trabalha em camadas superficiais, Ele vai fundo. E por isso, muitas vezes dói. Não porque Ele quer ferir, mas porque Ele quer curar de verdade. E curar de verdade exige confrontar mentiras que você acreditou por anos. Exige desarmar defesas que você ergueu para se proteger, mas que te afastaram da vulnerabilidade divina. É tempo de renúncia, não como perda, mas como libertação. Renunciar não significa abandonar seus sonhos, significa abrir mão de encarregá-lo sozinho, significa dizer: Deus, eu ainda quero, mas eu quero do teu jeito, no teu tempo, com a tua bênção. E esse tipo de rendição ativa o céu. Você não está sendo esquecido, está sendo posicionado. O céu está trabalhando em silêncio. Enquanto você ora sem entender, o reino se movimenta. Pessoas estão sendo conectadas, caminhos estão sendo preparados, portas estão sendo realinhadas, tudo com precisão divina. Tudo com o cuidado de quem te conhece desde o ventre. Você não vê, mas o céu está se organizando para te surpreender. Porque Deus é especialista em virar páginas quando o mundo pensa que a história acabou. Ele ressuscita promessas que pareciam enterradas. Ele sopra vida sobre sonhos ressecados. Ele realinha jornadas que pareceram desviadas. Mas para isso você precisa continuar. Não com força própria, mas com dependência total. Não é sobre tentar fazer tudo certo. É sobre permanecer mesmo quando tudo parece errado. É sobre confiar que Deus está escrevendo algo além da sua compreensão momentânea. É sobre dizer: Pai, eu não entendo, mas eu confio. E quando você diz isso com sinceridade, algo muda. Você não sente mais a necessidade de provar nada para ninguém. Sua alma entra em descanso. Sua mente silencia. Sua respiração desacelera. Porque agora você está ancorado, não nas circunstâncias, mas na rocha. E essa rocha é inabalável. Há uma maturidade que nasce do quebrantamento. Uma sabedoria que não vem de diplomas, mas de desertos enfrentados de joelhos. Você está sendo treinado para algo grande, mas antes precisa se tornar alguém capaz de sustentar esse algo. E isso exige estrutura interna. Deus está formando em você raízes profundas. Porque Ele sabe que ventos virão. E ventos não são inimigos, eles testam a firmeza da árvore. E uma árvore bem enraizada pode até balançar, mas não cai. Assim será você. Você vai balançar, sim. Vai ter dias de incertezas, de angústias, de cansaço. Mas cair? Não. Porque agora você está firmado na promessa, não na emoção. A promessa não depende do seu humor.
nem das opiniões alheias, nem da velocidade das respostas. Ela depende da fidelidade de quem prometeu. E Ele é fiel. Então, mesmo que hoje ainda haja escuridão, continue caminhando, porque cada passo de obediência no escuro te aproxima da luz. E quando ela vier, e ela virá, tudo fará sentido. Você vai olhar para trás e entender que nada foi desperdiçado, nem as lágrimas, nem as noites sem dormir, nem os nãos que doeram. Tudo foi matéria-prima para o propósito. Tudo foi colado com graça, remendado com misericórdia e sustentado pela presença. Não existe fracasso definitivo para quem caminha com Deus. Existe aprendizado, existe ressignificação, existe redenção. E é exatamente isso que está vindo sobre você. Um tempo de redenção. Redenção dos anos que pareciam perdidos, das sementes que não germinaram, dos relacionamentos que quebraram, da fé que enfraqueceu. Deus está redimindo sua história com beleza. Está te entregando algo melhor do que aquilo que você perdeu. Mas para isso, você precisa dar o passo da confiança. Não olhe mais para trás com culpa, nem para o presente com desespero, nem para o futuro com medo. Olhe para cima. É de lá que vem seu socorro, é de lá que vem sua resposta. É de lá que virá o recomeço que você tanto precisa. E esse recomeço não será tímido. Ele virá com força, com cor, com direção. Ele virá carregado de sentido, de cura, de reconciliação. Ele será marcado pela mão de Deus. E todos que te viram chorar verão você levantar. Não por orgulho, mas por propósito. Você não será reconhecido por ter vencido sozinho, mas por ter confiado em Deus, mesmo quando parecia que Ele estava em silêncio. Isso é raro, isso é precioso, isso move o céu. Continue firme. Você não chegou até aqui para desistir. Você está mais perto do que imagina. E se você pudesse ver o que Deus está prestes a fazer, entenderia que a espera valeu cada segundo. Seu recomeço já começou. Silencioso, talvez, invisível aos olhos, mas real, vivo, ativo. Deus já está te reposicionando, já está abrindo caminhos, já está restaurando dentro de você a convicção de que Ele nunca saiu do controle, que Ele sempre esteve presente, que Ele nunca te deixou sozinho, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Então, não recue, é hora de permanecer, de respirar fundo, de se preparar para testemunhar. Porque aquilo que Deus está preparando não será apenas resposta para suas orações, será testemunho para muitos. A sua história vai curar pessoas, vai levantar outros, vai inspirar fé em quem está prestes a desistir. Porque quando Deus opera, Ele não transforma apenas o indivíduo, Ele transforma destinos através dele. E você é esse instrumento, não por merecimento, mas por graça. Uma graça que constrange, que renova, que reposiciona, que envia. Você está sendo enviado a um novo tempo. E este tempo não será igual aos anteriores. Porque agora você está pronto para viver não apenas para si, mas para o reino. Não apenas para receber, mas para transbordar. Não apenas para entender, mas para confiar mesmo sem entender. Agora é com você. Está pronto para dar o próximo passo?